Pare tudo o que você está fazendo e presta bastante atenção no que eu vou te dizer agora. Ela só sentiu sua falta de verdade. No exato momento em que você começou a esquecer que ela existia. E não, isso não é coincidência. Isso é uma das verdades mais desconfortáveis que um homem precisa encarar se quiser recuperar o controle da própria vida. Por muito tempo, eu fui o cara que ficava esperando uma mensagem. O som da notificação do celular era quase como uma roleta russa emocional. Se fosse ela, eu sorria. Se não fosse, bom, você já sabe. Aquela sensação de vazio se arrastando pelo peito, como se todo o resto do mundo tivesse continuado enquanto eu estava parado no mesmo lugar. Às vezes eu acordava no meio da noite com vontade de escrever algo, qualquer coisa, só para sentir que ainda existia alguma conexão, mesmo que fosse uma resposta fria, mesmo que fosse só um emoji sem alma. Era como se eu tivesse me tornado dependente daquela presença que já tinha ido embora faz tempo. E aí vem a pergunta que todo cara faz. Por que agora? Por que depois de tanto tempo calada, ela reaparece justamente quando eu já tinha decidido seguir em frente? Por que ela diz que está com saudade no dia em que você finalmente consegue dormir sem pensar nela? Por que ela curte uma foto tua justo na semana em que você conheceu alguém nova? Por que ela manda oi sumido no exato momento em que você jurou que estava pronto para fechar esse ciclo? No início, eu achava que era o universo pregando uma peça, como se houvesse alguma força mística querendo me impedir de ser feliz de novo. Mas a verdade é muito mais humana, muito mais crua e muito mais incômoda. Ela não sentiu sua falta porque você melhorou. Ela sentiu sua falta porque você parou de mendigar a atenção dela. E quando você para de correr atrás, o silêncio começa a gritar, não para você, para ela. Porque enquanto você estava preso naquela espiral de lembranças, sofrendo sozinho, ela sabia exatamente onde você estava emocionalmente, na palma da mão dela. Não importava se ela lia ou ignorava suas mensagens. Você estava ali, disponível, presente, entregue. E o conforto de saber que alguém te espera, mesmo que você não queira mais, é uma moeda poderosa demais para se jogar fora. Mas o dia em que você para, é o dia em que o jogo vira. E esse momento para mim foi quase imperceptível. Eu não acordei num belo dia dizendo, pronto, agora esqueci ela. Não foi um estalo. Foi uma série de pequenas decisões. Foi escolher não abrir o perfil dela por um dia. Depois 2. Foi sair de casa mesmo sem vontade, só para me lembrar de como é respirar sem aquela ansiedade grudada na pele. Foi me olhar no espelho e parar de me perguntar o que ela acharia do meu cabelo, da minha roupa, do meu jeito. Foi me reaprender, sozinho, na marra. E aos poucos, aquela urgência foi desaparecendo. Eu comecei a voltar para mim, a ouvir as músicas que eu tinha deixado de lado porque lembravam ela, a comer coisas que ela odiava e que eu deixei de gostar só por adaptação. Eu fui resgatando pedaços de mim que estavam perdidos em alguém que já tinha ido embora. E no dia em que eu me olhei no espelho e vi um homem que estava inteiro, foi o dia em que o celular vibrou com o nome dela na tela. É aí que vem o paradoxo. Porque nesse momento você não sente vitória, você sente dúvida. A parte de você que sangrou tanto por essa ausência começa a gritar, será que agora vai? Mas a parte que finalmente aprendeu a respirar sem ela, olha para a mensagem e pensa, será que eu realmente quero voltar para isso? E é aqui que muitos se perdem, porque confunde saudade com amor, confunde reaparecimento com arrependimento. Mas na maioria das vezes, não é amor, é ego. Não é saudade do que vocês eram, é saudade do poder que ela tinha sobre você. Ela sente sua falta porque de repente você virou silêncio. E o silêncio é ensurdecedor para quem estava acostumado a te ver se humilhando. Quando você para de correr atrás, você obriga o outro a olhar para dentro. E muitas vezes o que ela encontra lá não é bonito. É um espelho que reflete insegurança, vaidade ferida, o desconforto de não ser mais prioridade na vida de alguém que antes te colocava em primeiro lugar. E sabe o que dói mais em quem perde esse controle? Não é te ver bem, é te ver indiferente. Porque quando você ainda odeia, ainda chora, ainda briga, ainda sofre, ela ainda tem algum tipo de espaço. Mas quando você olha para tudo aquilo com neutralidade, com aquela calma de quem entendeu que acabou, é aí que o chão some debaixo dos pés dela. Mas para chegar nesse ponto, você tem que ter passado pelo inferno. E não existe atalho. Não existe frase pronta, vídeo motivacional ou conselho de amigo que substitua a dor real de sentir que perdeu alguém. Você precisa passar por isso.
Precisa sentir a ausência no estômago, a saudade na garganta, a frustração nas mãos, trêmulas. Precisa se ver sozinho num sábado à noite e entender que você vai sobreviver mesmo assim. Porque o homem que você vai ser depois desse processo é muito mais forte do que o homem que você era quando tudo começou. E quando ela sentir sua falta, você vai saber. Não só porque ela vai tentar se reaproximar, mas porque, pela primeira vez, você não vai sentir falta de volta. Você vai sentir paz. Sabe o que me marcou de verdade nesse processo todo? Foi perceber que eu passei a maior parte do tempo tentando provar o meu valor para alguém que já tinha decidido não me enxergar. E isso dói. Dói porque você começa a questionar tudo. Será que o problema era eu? Será que se eu tivesse feito diferente, ela teria ficado? Será que ainda tem alguma coisa que eu possa dizer para consertar? Mas a verdade é que tem um momento em que você precisa parar de pedir desculpas por ter sentimentos. Você precisa parar de se sentir culpado por ter se entregado, porque não é errado amar alguém. O erro é esquecer de se amar no processo. E quando você começa a se priorizar, a vida muda. Não de forma explosiva, mas como um rio silencioso que vai escavando a pedra, pouco a pouco. Você para de mandar mensagem e começa a ler mais. Você para de ver stories e começa a ir pra academia. Você troca o "será que ela pensou em mim hoje?" por "o que eu posso fazer por mim hoje?" E cada escolha pequena te reconstrói. As pessoas confundem seguir em frente com esquecer, mas seguir em frente não é apagar a história, é se libertar do peso dela. Eu não esqueci o que vivi com ela, não reprimi a dor, nem fingi que foi tudo em vão. Eu só decidi que aquilo não ia mais me definir. E aí acontece algo mágico e doloroso também. Você começa a enxergar o relacionamento pelo que ele realmente foi e não pelo que você idealizou. Você percebe as vezes em que engoliu coisas demais só para manter a paz. Percebe as vezes em que foi deixado de lado, mas se convenceu de que era normal. Percebe o quanto você se encolheu, se adaptou, se moldou para caber num espaço que já não era seu. E essa clareza dói, porque ela quebra a fantasia, mas também liberta. E é aí, nesse momento de liberdade real, que ela sente sua falta de um jeito que antes não sentia. Porque agora, você não é mais o cara desesperado. Você não é mais o que implora, que corre atrás, que aceita migalhas. Você se tornou aquilo que ela não acreditava que você conseguiria ser. Um homem inteiro, sem precisar dela. Isso mexe com qualquer pessoa, porque mostra que a ausência dela não te destruiu, te revelou. E talvez ela tente voltar. Talvez venha com um papo de "sinto sua falta" ou "pensei em você ontem". Talvez ela jogue indiretas. Talvez peça desculpas. Talvez ela venha sincera. Ou talvez venha só para confirmar se ainda tem espaço na sua vida. Mas agora, quem escolhe é você. E essa escolha é mais difícil do que parece. Porque não é só sobre ela. É sobre você. Sobre o que você aprendeu nesse caminho. Sobre o homem que você se tornou. Você não precisa provar nada para ela, nem para ninguém. Porque o valor que você estava buscando o tempo todo não estava nos olhos dela. Estava no reflexo do espelho. É engraçado como a vida é. A gente só entende certas coisas quando para de querer entender tudo. Eu precisei parar de perguntar por que ela foi embora, para começar a me perguntar por que eu fiquei tanto tempo me perdendo por alguém que já não me via. A resposta não veio fácil. Veio em noites silenciosas, em lágrimas escondidas, em mensagens não enviadas. Mas veio. E com ela, veio algo que eu achava que nunca mais ia sentir. Leveza. A leveza de saber que eu posso me amar, mesmo depois de ter sido rejeitado. A leveza de entender que a dor não me define, só me lapida. A leveza de olhar para trás e não sentir raiva nem saudade. Só gratidão. Gratidão por ter sobrevivido. Há um amor que me ensinou a nunca mais me abandonar por ninguém. Se você está passando por isso agora, eu sei como é difícil acreditar que vai passar. Mas vai. Você vai acordar um dia e perceber que não pensou nela ao levantar. Vai ver uma foto antiga e não vai doer mais. Vai receber uma mensagem dela e, em vez de ansiedade, vai sentir nada. E esse nada vai ser a coisa mais libertadora da sua vida. Porque é aí que você entende que a falta que ela sente agora não é mais sua responsabilidade. Você fez o que pôde, você tentou, você sentiu, você amou. Mas agora é hora de amar a si mesmo. E não tem nada mais atraente, mais poderoso, mais verdadeiro do que um homem que ama sua própria presença, o suficiente para não aceitar voltar a ser a sombra de si mesmo.
E foi só quando eu parei de querer ser notado que eu comecei a ser realmente visto. Não por ela, mas por mim. E depois disso, por todo mundo. Porque tem uma coisa que ninguém te conta. Quando você se trata como prioridade, o mundo inteiro começa a te tratar diferente. As pessoas percebem, sentem, porque a energia muda. Você não implora mais por atenção. Você não precisa mais provar que é suficiente. Você só é. E isso é um alívio tão grande que você quase não acredita. Durante muito tempo, eu achei que precisava de uma explicação dela para seguir em frente. Que precisava ouvir ela dizendo que se arrependeu, que entendeu tudo o que eu fiz, que reconheceu o que perdeu. Mas a real é que você não precisa de nada disso para continuar. Você não precisa de um pedido de desculpas para se perdoar. Você não precisa de um eu errei para saber que você fez o seu melhor. Você só precisa de uma decisão. A decisão de não se perder mais por ninguém. E quando você finalmente entende isso, é como se algo dentro de você acordasse. Você para de se arrastar e começa a andar com firmeza. Você não se contenta mais com o mínimo. Você não tolera mais ser meio. Você se torna inteiro. E o que não for inteiro, você deixa pra trás. É nesse ponto que ela sente sua falta de verdade. Não da sua presença, mas da sua ausência. Do jeito que você fazia ela se sentir especial. Do espaço que você ocupava sem perceber. Do cuidado que você dava sem exigir nada em troca. Ela sente falta de ser prioridade. Mas agora, você é a sua. E isso muda tudo. A gente passa tanto tempo tentando entender o comportamento dos outros que esquece de olhar para nossa própria história. Eu precisei levar esse tapa da vida para entender que tudo que eu buscava nos outros, eu podia construir em mim. Autoestima. Não é se achar melhor que ninguém. É saber que você não precisa ser pior para alguém gostar de você. Amor próprio não é egoísmo, é limite. É saber dizer, eu mereço mais, sem se sentir culpado por isso. Hoje, eu não guardo mágoa dela. Na verdade, eu agradeço. Porque se ela não tivesse ido embora, talvez eu nunca tivesse voltado pra mim. E se você está ouvindo isso agora, talvez essa dor que você sente seja o primeiro passo para isso também. Você não precisa apagar o passado, mas precisa parar de viver nele. Porque enquanto você estiver preso em quem foi, nunca vai descobrir quem pode ser. E eu garanto, essa versão que você ainda não conhece, que tá aí dentro esperando espaço para existir, é mais forte, mais serena e muito mais valiosa do que qualquer passado que te fez duvidar disso. Agora respira fundo e olha pra tua vida com sinceridade. Ela tá sentindo sua falta? Talvez. Mas isso não muda nada. Porque agora, a pergunta mais importante é: você sente falta de quem você era com ela? Ou você prefere quem você está se tornando sem ela? Seja honesto com você. Porque é dessa resposta que depende tudo daqui pra frente. Eu precisei ser muito honesto comigo. E a resposta, por mais dolorosa que fosse, era clara. Eu prefiro quem eu estou me tornando. Porque aquele cara que eu era antes, ele vivia em função de agradar. Ele aceitava migalhas achando que era banquete. Ele confundia presença com afeto. Hoje eu entendo. Estar ao lado de alguém não significa ser amado. Às vezes, a pessoa só gosta de saber que tem você ali, disponível. Às vezes, ela não sente sua falta de verdade. Ela sente falta do controle, da facilidade, da segurança emocional que você oferecia de graça. Você já parou para pensar nisso? Que talvez não seja saudade, seja ego. Ela não sente sua falta porque te ama. Ela sente sua falta porque agora você aprendeu a viver sem ela. E isso, para quem nunca achou que você conseguiria, é um golpe duro de engolir. Quando você era fraco, ela se sentia forte. Agora que você é forte, ela não sabe mais onde se encaixa. E eu não estou dizendo isso para criar raiva, nem para alimentar vaidade. Estou dizendo isso porque é importante entender. Nem toda saudade é amor. Tem saudade que é só vazio disfarçado. Tem saudade que é só medo de não ter mais alguém disponível para suprir um ego frágil. Tem gente que só te quer de volta porque agora você aprendeu a não precisar mais. E é por isso que você precisa ficar atento. Porque é tentador voltar. É tentador cair na armadilha da nostalgia. A mente começa a lembrar só das partes boas. Aquela viagem, aquela risada, aquele olhar. Mas se você for sincero, também vai lembrar do quanto você se sentia sozinho, mesmo acompanhado. Vai lembrar das vezes em que você foi dormir com um nó na garganta, das promessas quebradas, das conversas que você engoliu, só para manter a paz. Então me responde, olhando para dentro. Você quer reviver isso?
Ou você quer construir algo novo a partir da sua verdade? Eu precisei escrever cartas que nunca enviei. Precisei rever fotos, ouvir músicas, passar por lugares que me rasgavam por dentro. Precisei olhar no espelho e admitir: eu estava tentando reviver um amor que só existia na minha cabeça. Ela já tinha ido embora fazia tempo, mas eu continuava tentando manter viva uma ilusão. E é isso que prende tanta gente. A ilusão. A ideia do que poderia ter sido. O I see. E se ela tivesse ficado? E se ela tivesse me escolhido? E se eu tivesse feito diferente? Mas o I see não constrói nada. O I see é o que te mantém preso ao que já acabou. A vida real acontece no agora. E no agora, ela não está mais aqui. No agora, é você por você. E isso não é triste. É libertador. Porque agora você pode ser o que quiser. Pode reconstruir do seu jeito. Pode estabelecer seus próprios limites, escolher com mais consciência, amar com mais calma. Você não precisa mais se encaixar em alguém. Você só precisa se respeitar o suficiente para não aceitar menos do que merece. Sabe aquele vazio que você sentia quando ela foi embora? Ele não era falta dela, era falta de você mesmo. E agora que você voltou para si, não sobra espaço para esse tipo de amor raso. Agora, você não aceita mais ser plano de fundo. Agora você é protagonista da própria vida. E é aí que o jogo vira. É aí que você entende. Ela sente sua falta. Mas não porque você era perfeito. Ela sente sua falta porque você mudou. Porque ela não reconhece mais aquele cara disponível, submisso, ansioso por atenção. Ela vê um homem firme, em paz, em construção. E isso assusta. Porque mostra que ela já não tem mais o poder que tinha. E por mais contraditório que pareça, é nesse momento que você pode sentir compaixão. Porque agora, você olha para ela não com raiva, nem com desejo, mas com maturidade. Você entende que ela fez o que sabia fazer, que te deu o que tinha, e tudo bem, você também já deu o seu melhor. Só que agora, o seu melhor é para você. Então agora que tudo isso foi dito, eu quero que você pare por um instante e pense com total honestidade. Você realmente quer que ela volte? Ou você só sente falta de quem você era quando amava ela? Porque às vezes, o que dói não é a ausência dela. É a saudade do homem que você foi capaz de ser. Atencioso, intenso, presente, disposto. E talvez, só talvez, esse homem mereça continuar existindo. Mas por alguém que realmente saiba o que fazer com isso. E esse alguém pode ser outra pessoa. Mas também pode, e precisa, ser você. Você não precisa mais correr atrás de quem não te escolheu, porque agora quem tem que correr atrás da sua paz é você mesmo. É você quem tem que se escolher todos os dias, mesmo quando a solidão bate, mesmo quando a memória aperta, mesmo quando aquela vontade de mandar só uma mensagem tenta te convencer de que ainda vale a pena. Não vale, porque tudo que realmente vale, permanece, e o que vai embora, te ensina. E se no meio desse processo ela começar a sentir sua falta, ótimo. Mas isso já não muda mais o caminho que você está trilhando. Porque agora você não quer mais ser lembrado. Você quer ser respeitado. Você quer ser amado de verdade. E não apenas quando a sua ausência começa a gritar mais alto que sua presença silenciosa. Então escuta isso com o coração aberto. A vida que você quer viver começa no momento em que você para de esperar por validação. Ela sente sua falta? Talvez. Mas o mais importante é que você finalmente parou de sentir falta de quem te fazia duvidar do seu valor. Se isso que eu falei aqui te tocou de alguma forma, se mexeu com alguma memória, alguma ferida, ou até com uma vontade de mudar, então eu te peço uma coisa bem simples, mas poderosa. Curte esse vídeo, se inscreve no canal A Sabedoria, oculta e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Não para inflar números, mas para espalhar essa mensagem para quem está no meio do furacão e ainda não enxergou que a saída começa dentro. E se quiser, me conta aqui nos comentários. Ela sente sua falta ou você é que finalmente aprendeu a se amar? Tô aqui para ler. E se precisar, responder.